Eu só vou deixar o Nando aqui mediando um pouquinho para mim, porque eu vou resolver um problema ali. Bom, como eu já tinha falado, né, eu sou servidor público há 14 anos, não acredito nas estruturas do Estado. Por quê? Porque Estados, como o Robson falou, são programas. Você muda o governo, as coisas mudam, tem uma política que funciona, chega um governo, destrói a política. Eu só acredito numa transformação nesse âmbito. Se a sociedade se juntar para lutar por aquilo que ela acredita. Se a sociedade for lutar pelas causas indígenas, pelas causas das minorias. Por quê? Porque dentro do Estado, dentro da estrutura do Estado, dentro de como é feito um concurso público, você não coloca no Estado pessoas comprometidas com as causas. Elas estão ali simplesmente, muitas delas, só para ganhar um salário. Então elas não estão nem aí para o que acontece embaixo com a população. Por isso eu acredito que a gente só vai conseguir mudar esse país, só vai conseguir defender as minorias quando a sociedade civil se unir para isso. Porque eu não acredito nas entidades estatais, nem na representação política, porque a gente sabe que aqui no Brasil é muito complicado. Não adianta você eleger, por exemplo, um deputado federal que vai defender uma causa indígena X. Por quê? Porque lá são 513, ele não vai conseguir fazer nada. Se a sociedade não se movimentar para isso, como está fazendo aqui nesse evento, se conhecendo, para a gente propor coisas diferentes para o país, a gente não consegue mudar. Por quê? Porque a gente vai ter que convencer, sim, as pessoas, por exemplo, de classe média e de classe alta, que têm condição de doar seu tempo para uns eventos desse tipo, a gente vai ter que convencer essas pessoas que ela tem que fazer. Por quê? Porque o capitalismo vai destruir a população brasileira. Se as pessoas não se mexerem para isso, a gente vai ter um Estado destruído. E a política é essa mesmo, é aculturar os indígenas, porque aí eu consigo entrar na terra e dizer, não tem mais índio aqui, essa terra agora pertence à União, aí eu divido do jeito que eu quero. Então tem uma lógica por trás dessa política, né? Quando a gente fala, não tem uma política, não, tem uma política, a gente não concorda com ela, mas tem. A ausência de política é uma política, assim como a gente faz com a educação. Então acho ótimo um evento desse por conta disso, e queria perguntar para os dois companheiros representantes dos povos indígenas, como que eles enxergam que a sociedade pode ajudar e como eles pretendem conseguir essa resistência para a gente tentar reverter essa situação, não sei se em 5, em 10, em 15 anos. Como se organizar para a gente conseguir enfrentar isso, porque a aculturação, deixar o povo naquele espaço, é uma forma de matar a população que era nômade. Então teria que ter, né, algum plano para a gente conseguir bloquear esse problema. Responde já. Já responde? Pode falar, sobre essa questão da resistência, a gente, no meio de tanta luta e tantos ataques, é muito difícil a gente conseguir, no meio desses ataques todos, a gente conseguir planejar, colocar em prática nossas ações, né? Por exemplo, lutar pela educação é muito difícil quando você tem uma mortalidade infantil muito grande, quando você tem reintegração de posse, quando você tem questões muito difíceis de falta de território, né? Então, a gente tenta formar a nossa base, os jovens, para que eles consigam também, cada vez mais cedo também, fazer esse enfrentamento junto, né? Porque a nossa população é muito pequena. Então a gente tem, aqui em São Paulo, pouquíssimas lideranças que conseguem sair das aldeias para discutir esses problemas internos, né? Esses problemas das comunidades. Então, quando a gente vem para um evento como esse, a nossa esperança é que as pessoas consigam compreender o quanto elas também são impactadas por esse modelo de vida, né?
Então, é uma questão delicada, porque cada povo indígena tem uma forma de fazer a resistência, né, de fazer esse enfrentamento. Então a gente que é Guarani demorou muito para a gente sair das aldeias, para ir conversar com o Juruá, enfrentar o Juruá fora da aldeia. Chegou um ponto que está insustentável, a gente não tem mais para onde ir. Então, historicamente, as últimas reintegrações de posse, o governo chega, coloca a polícia, expulsa os indígenas da terra, os indígenas ficam na beira da rodovia, com as suas coisas ali, sem ter para onde ir, né? Entre uma cerca de uma fazenda e a beira da estrada. Então é assim a situação, né? Quando o governo vem com uma integração de posse, a gente vai procurar uma forma de, pelo menos, conseguir existir, né? Então, a violência contra os povos indígenas está aumentando bastante, né? Desde o governo Temer para cá só aumentou, né? A mortalidade, a violência, as ações contra as demarcações, os projetos de lei de 2015 para 2017 foram mais de 1.900 projetos de lei pelo Brasil, né, contra o direito dos povos indígenas, né? Então a gente tenta dar uma visibilidade para tudo isso, mas a gente vê que a nossa resistência, né, hoje nós, povos indígenas que estamos aqui, nós somos sobreviventes, né? Porque centenas de outros povos foram exterminados, né? Muitas línguas, muitas culturas, muitos povos foram exterminados e sequer vão ser lembrados de alguma forma, porque nem registro fizeram desses povos, né? Ninguém conta a história desses povos. A gente sabe que eles existiam, mas foram exterminados de várias formas. Então a gente é sobrevivente desse massacre, dessa tentativa de extermínio, né? Então a gente vê hoje que muito mais pessoas conseguem compreender o que é o pensamento indígena, o que é a lógica indígena. Quando você fala em questões ambientais, na permacultura, quando você fala do cuidado com a terra, quando você fala que a árvore é vida, né, quando você fala que o rio não pode ser contaminado, você está tendo um pensamento na lógica indígena, né? Então eu acho que esse caminho tem aproximado mais as pessoas da gente, né? Porque quando se trata de interesses, de formas de organização social e de busca por políticas, infelizmente há uma distância muito grande, sim, dos movimentos de esquerda com o movimento indígena, né? Porque a gente não está lutando para ter uma economia, ou para ter emprego, para ter renda, né? Como o Bolsonaro diz que o índio quer isso, o índio quer aquilo. Não é esse o nosso objetivo, né? A gente foi negado o direito a gente viver no nosso território. A gente não tem terra, porque se fala no território indígena, mas hoje existe aproximadamente 1.300 terras indígenas no Brasil, somente uma faixa de 430, 440 terras são demarcadas. A grande maioria dessas terras não foram demarcadas. A grande maioria não tem providência nenhuma. Os indígenas estão lá na terra lutando contra pistoleiro a cada dia, as crianças dormindo na grama, no chão, porque não pode dormir dentro de uma barraca ou de uma casa, porque tocam fogo, porque entram atirando. Isso está acontecendo no Brasil, né? Se eu começar a relatar os ataques que teve recentemente, jovem tomando tiro nas costas, porque estava numa reunião da FUNAI, saiu, está paralítico, no hospital com a bala alojada nas costas, lideranças assassinadas, jovens se suicidando. Esse é o cenário, né? Agora a gente vê que quanto mais pessoas tiverem essa compreensão, e isso nossos pajés falam, quanto mais Juruá, não indígena, reconhecer a importância da terra, ele vai estar reconhecendo a importância dos povos indígenas, né? Então a nossa esperança é essa, né? Que a gente consiga de alguma forma mostrar para as pessoas que a gente só quer sobreviver, a gente acredita que dá para todo mundo viver junto, né? Mas é importante as pessoas lutarem também junto por um interesse em comum, né? Há essas diferenças, mas que elas não podem distanciar a gente, não pode fazer com que a gente não conviva junto, não tenha um movimento de luta coletivo, né? O indígena às vezes é visto muito como diferente, como exótico, como algo... Não, nós somos seres humanos também. É claro, nós temos uma compreensão
sobre esse território muito diferente. A gente não vê fronteira, né? Não é São Paulo. Aqui pra gente é o Urupá. O Urupá é Bolívia. Tem Guarani na Bolívia, tem Guarani na Argentina, tem Guarani no Paraguai, tem Guarani no Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, tem Guarani no Mato Grosso do Sul. Isso é o Urupá, isso não é Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então essas brigas entre a população brasileira, que o carioca, paulista, o sulista, o nordestino, para nós indígenas isso não faz sentido, sabe? Para nós são vários povos, mas a terra é uma só. A gente pisa na mesma terra, não existe fronteira. A fronteira está dentro da cabeça do Juruá. Então quando ele começar a quebrar essas fronteiras, ele vai começar a quebrar, por exemplo, um governo que se acha dono desse pedaço de terra. Né? Porque tudo é uma terra só, nós estamos todo mundo junto nessa terra. Então essa lógica que é importante para chegar mais próximo assim, do que a gente luta, né? Do que a gente luta. Tá aberto as falas aí, mas se quer falar. Vou responder, tá aberto. Questão indígena, tem ele. Pode ser, eu vou complementar, ou tentar complementar a fala do Guerreiro aqui. No caso, a questão que você perguntou é como a gente pode lutar ou resistir a essa assimilação cultural, né, que o Estado impõe sobre a gente. Eu creio que está claro, né, essa questão de por quais motivos o Estado ele nos coloca nessa posição, que seria visando os nossos recursos naturais e renováveis, óleos d'água, nióbio, outros tipos de matérias-primas também, né? Creio que uma das vias que nós temos, isso desde a vinda das caravelas, é a questão da valorização, revalorização cultural. Isso que nos dá força, essa questão da espiritualidade que nos dá realmente o plus a mais, que nos dá essa gana de continuar. Porém, nós sabemos que por muitas vezes isso não chega a ser o bastante. Precisamos de ter acessibilidade a outras áreas de direito, como é todo cidadão brasileiro. Porém, nós acessando essas áreas como saúde, educação, cultura, o Estado respeitando as nossas especificidades. Se porventura isso não vier a acontecer, nós temos que construir ou dar continuidade nas parcerias com mecanismos internacionais, que isso a gente faz há muito tempo. Quando o Brasil, infelizmente, ele não nos escuta, nós temos que recorrer a esses mecanismos fora do país, que para a maioria dos brasileiros, eles preferem dar ouvidos a quem é de fora, no caso europeu, como eu estava falando mais cedo hoje também com os meus colegas. O brasileiro tem aquele complexo de pedigree, mas não vira-lata. Ele é complexado, ele visa querer ser igual ao europeu, mas o europeu não olha ele assim. Não olha ele assim. O brasileiro olha para ele mesmo, olha para a raiz dele e não reconhece. É isso que acontece. E eu creio que uma das muitas vias que nós temos para ter essa nossa realidade conhecida pela maioria dos brasileiros é através da empatia. Por exemplo, a gente se colocar no lugar do outro. Um dos últimos projetos que eu estava fazendo com a minha irmã também, lá na região, estávamos com um projeto para revitalização dos olhos d'água ali na região. Aí, em determinado dia, chegou um fazendeiro. A divisão é um rio. A gente tem a divisão, né? Não é limite, divisão física assim, né? Tem um rio, né? Aí o fazendeiro era amigo nosso, né? A gente conversávamos um pouco, e quando a gente falou ali da intenção do projeto, ele começou a desdenhar do projeto. Ele falou que não valia determinado esforço para proteger apenas alguns olhos d'água. Ele só mudou de ideia quando eu falei que aqueles mesmos olhos d'água matavam a sede do gado dele. Aí ele começou a olhar com outros olhos.
Não sei porque acho que o brasileiro, a maioria, né, ou uma boa parte tem essa questão de ter esse pensamento voltado para a lucratividade. O brasileiro, o governo fala de proteger a natureza, mas ninguém protege a natureza. Acho que creio que apenas, não só nós chavantes, como e demais povos pelo Brasil, como Guarani, Xocleng, Caiapó, Temantineri, dentre essa gama de 350 que a gente tem no país. Porém, o mundo ele está caminhando a passos largos, e nós temos que nos preparar. Tá aberto. Então, você vai falar, né? Depois do... Aí faz as perguntas, aí faz para uma rodada de 5, né? Tem uma questão aí que a gente precisa pensar, que quando nós vamos discutir, né, com a forma de organização política da sociedade, nós temos o costume de, como que fala, separar o Estado e sociedade. O Estado é a própria sociedade organizada, a partir das pactuações que foram feitas. E quando nós vamos discutir o direito à cidade, nós estamos discutindo, né, a participação política no governo da sociedade. E nós temos aprendido muito equivocadamente, talvez pelas esquerdas aí que são muito fracas, a entender essa conversa como se fosse uma divisão de classes, que não é no cenário político, mas a divisão de classe é na produção. Na política, na verdade, o governo da sociedade ele tem que viabilizar o acesso aos serviços públicos. E nós, enquanto movimento, surgimos porque não temos o acesso às políticas públicas. Ou seja, essas políticas não têm um alcance ou invisibiliza determinados povos, né? E que aí nós temos que fazer o debate. É isso que o Fórum de Piloto tem feito. E na medida que a gente trunca o debate por essas falsas ideologias, a gente acaba vendo o governo da sociedade como um inimigo. E que na verdade é ele que vai gestar as políticas. Mesmo que ele tenha a sua visão mais classista, né, mais dos proprietários. E aí o desafio é como é que a gente pauta o debate, o diálogo com esses governos, independente de partido, porque quando o partido ganha a eleição, ele se materializa não como o partido A, B ou C, mas como o governo da sociedade. E que aí nós precisamos não dar sossego para esse governo. Mesmo fazendo manifestações pequenas, já é um incômodo para o governo, que ele tem preocupação com a imagem da sua administração, que será exposta para os meios de comunicação. Então eu acredito que nós precisamos ter estratégias de mobilização. Como é que a gente mobiliza os povos invisíveis, as juventudes invisíveis, né, para que se materialize essas políticas públicas, né, fazer os passos, fazer como se fala, os comunicados, fazer as cobranças por escritas, fazer as mobilizações, né, participar também para exigir que tenha destinamento de recurso orçamentário para essas questões, chamar audiências públicas e fazer criar, né, os fatos políticos. E na medida que fizer todos esses passos, e aí o governo não reconhecer a existência desses povos, dessas juventudes, aí sim a gente pode ir para a esfera jurídica, mas não esquecendo da esfera da mobilização social. Então, para nós, tá aí como é que nós vamos construir esses desafios sem a interferência da cooptação partidária que existe, né,
no cenário atual. E outra coisa, pessoal, nós vamos ser sempre rotulados pelos governos de plantão deste ou daquele partido. Uns vão chamar nós de esquerdistas, outros vão chamar nós de reacionários, de neoliberalistas, mas nós estamos discutindo um outro plano, que é o plano do direito à cidade, o direito à existência e da dignidade humana. E outra coisa é como é que nós vamos nos solidarizar, ou seja, nós abraçar as causas, né, as outras causas que não são nossas. Por exemplo, como nós do hip hop vamos apoiar as causas da população de rua, né, as causas da comunidade LGBT, da população indígena, porque o hip hop vive dizendo que é rua, que é isso e aquilo, né, mas depois está fechado, né, com os caras de plantão que cometem a opressão contra o nosso povo, principalmente contra o nosso povo preto. Então eu acho que nós precisamos fazer essa articulação e também fortalecer os outros movimentos, fortalecer a população de rua, fortalecer o povo indígena, né, fazer, né, essa discussão, tentar pautar elas nos espaços deliberativos da cidade, das secretarias, dos conselhos, porque aí eu acho que a gente consegue dar uma dimensão maior para a nossa luta. E aí, em último caso, a gente aciona esses órgãos, né? Nós precisamos saber qual a finalidade desses órgãos. Qual é a finalidade da Defensoria, do Ministério Público, né, do Poder Judiciário, né, da Câmara Municipal também, que é um local importante, da Comissão de Direitos Humanos. Então, tudo isso nós temos que tá pensando, né, para construir, né, uma ideia de cidade que nós sejamos também parte desse Estado, né, parte da construção dessa política e também pessoas que resistem e existem ainda na sociedade. Na verdade, eu não sei se seria uma sugestão, mas uma questão para se pensar. Agora eu vou falar como professor. Assim, nós temos vários desafios diariamente. Eu sou professor de 1º ao 5º ano há 13 anos da rede estadual. Então, teoricamente, minha função é as séries iniciais. Só que tem uma série de coisas que eu, como professor, deveria saber na minha formação, como indivíduo, como criança, como jovem, que eu não tive. E aí eu assumo uma função que é formar novas gerações, entre aspas, que já com esse deficitário de entendimento de questões importantes. Então, no caso de vocês, da questão ligada à questão indígena, que eu acho que é uma questão importante, da mesma forma do seu Robson, talvez para a defensoria, talvez é pensar um mecanismo de que essas informações que estão sendo faladas aqui chegue para as pessoas que são formadores de opiniões, educadores sociais, professores. Eu sei que professor é um bicho complicado, também não vou dizer que existe o que não quer, mas assim, acho que nesses últimos 3 anos, esses vários problemas de uma coisa desse Brasil que a gente brinca, que é o Brasil azul, vermelho e amarelo, que a gente, tem uma coisa interessante. Muitas pessoas que estão nessas áreas, e assim, não posso falar, não sei quantificar quantos, mas posso dizer que são vários, também não estão satisfeitos com o que está aí. Os professores questionam a aula que eles dão, da mesma forma quem é assistente social, por mais que tenha um sistema, vai questionar os abusos e os equívocos, quem está no terceiro setor. Então, talvez um caminho que a gente possa ter, nisso que você está falando em pouco seja falado, é sensibilizar na perspectiva das pessoas entender as causas que acontecem nesse país que tem dimensão continental. Porque essas informações chegam como? Pela Rede Globo ou pelos outros meios de comunicação. Ou para a pior coisa que está chegando agora, pelos youtubers, que são pessoas que, tudo bem, é interessante, é legal, mas falta conhecimento, falta triagem, falta, sabe? E aí, olha só como a gente está formando. E a gente tem um instrumento chamado redes sociais que está formando pessoas, que está formando preconceituosos também. Então, talvez um caminho que seria interessante, aí como professor me coloco e também num outro projeto que eu estou, traz essas informações importantes sobre a questão indígena pra gente, para que a gente possa falar de vocês naquilo que vocês são. Não daquilo que, por exemplo, o conquistador, como nos meus ancestrais, disse. Ou seja, os vencedores contaram como é. Tenta levar essas informações pra gente. Eu tive uma oportunidade, uns anos atrás, de ter contato com um povo chavante, lá do Mato Grosso, esqueci o nome da aldeia, acho que uma das aldeias próximas chamava Onça Pintada, lá no Mato Grosso. Tive a oportunidade de um projeto que eu estava, foi uma experiência muito interessante, então isso mudou a minha cabeça. Da mesma forma a questão de rua, por exemplo, a gente tem alunos, meus alunos vão de 6 a 10 anos, a gente tem essa questão da rua, as crianças
Eles estudam com a gente de manhã e à tarde eles estão na rua. Vira e mexe tem problema de briga de polícia, não sei o quê. Então, por exemplo, esse mecanismo, então a criança de rua não precisa ligar. Tem um mecanismo. Essa informação com o professor é interessante, porque a mãe vai pedir ajuda, e aí dependendo de quem for atender ela na defensoria, se essa pessoa não tiver essa aptidão, esse humanismo, já vai estipular, não, o professor fala, você vai procurar isso. Essa informação é importante pra gente. Então, se a gente conseguir, assim, acho que seria uma sugestão pra gente pensar, vamos amadurecer. Traga essas informações pra gente, opinião de que trabalha com informação. Então vamos pensar o hip hop, que tem essa questão, produtores culturais, as pessoas são assistentes sociais, as pessoas são de ONGs, a questão dos professores e uma série de coisas. Porque aí sim fica mais fácil pra gente estar junto. E aí acho que o valor mais importante, que eu acho que o do milênio, se chama austeridade, ou seja, me colocar no lugar do outro, mas eu não preciso ser o outro. Por quê? Porque todos nós somos humanos. Então, acho que se a gente conseguir, então, uma sugestão, eu estou num projeto que a gente produz conteúdo para a TV Rádio Educativa, depois sentar com vocês, a gente pensar programas específicos sobre isso, mas eu acho que uma questão prática eu posso propor, falando como professor, ou seja, pensando o chão. Traz essas informações pra gente, pra melhorar, porque aí sim eu tenho como discutir, na hora que vier a escola sem partido, e quando eu tiver que discutir a legislação, eu me baseio no LDB, eu tenho o princípio, não é o princípio, eu conversei com alguém que é de um povo de uma nação indígena e ele me trouxe isso, não estou inventando, não, eu trouxe então essas informações até ajudam a gente a qualificar a nossa defesa e a nossa informação para a população. Então, acho que uma coisa aí que a gente pode depois conversar